homem convicto da sua fé, porque o importante não é o começo, igreja. Tem muita gente que começa bem, mas hoje já não está mais entre nós, porque não perseveraram. E deixa eu dizer algo para você: o bom não é o começo, o bom é o fim de todas as coisas. Pedro vai começar oscilando, Pedro vai começar duvidando, Pedro vai começar cheio de si, mas Jesus tem paciência com estes, porque Jesus conhece o barro, e ali Pedro vai ser trabalhado, e no momento certo Pedro vai ter um encontro, Pedro vai ser convertido. Por isso eu quero te dizer nesta noite, esta carta qual foi escrita é uma carta de ânimo, porque esta igreja ela estava sendo perseguida pelos imperadores romanos. Nero, no ano de 68 e 69, Nero toca fogo em Roma, e Nero quer achar um culpado, e Nero vai culpar um cristão, mas Pedro, aquele a qual perseverou nos caminhos do Senhor, Pedro é aquele mesmo que quando ele viu Jesus andar sobre o mar, e viu Jesus andando, todos pensaram é um fantasma. Aí Jesus disse: não, sou eu, tem de bom ânimo. Aí Pedro teve a ousadia, mais do que todos os outros, e disse: se tu és o Senhor, permita que eu vá até a ti. Aí Jesus disse: vem, Pedro. Aí Pedro começa a andar, ele quebra a gravidade, porque todo aquele que ouve e obedece, nada para ele. Pedro está caminhando, nada está impedido, porque Pedro vai andar segundo a palavra e a ordem de Jesus. Mas quando Pedro para de olhar, quando Pedro para de perseverar, Pedro começa a cair. Mas quando Pedro está vulnerável à queda, Pedro automaticamente clama. O crente, ele pode até cair, mas ele não pode gostar de ficar caído. O crente tem que despertar, porque o único que pode levantar ele do pecado, da angústia, da tristeza, é Jesus Cristo de Nazaré. Então Pedro clama: Senhor, não te importes que eu pereça. Jesus estende a mão, oh aleluia, e sobe Pedro de novo. Mas Jesus vai subindo Pedro, pregando e exortando: homens de pequena fé, até quando estarei convosco e vocês sofrerão. Pedro é um homem de fé, e Pedro é um homem que é perseverante. Pedro é um homem a qual ele age com o emocional. Isso tem que ter muito cuidado, porque tem muito crente que está fazendo voto com o Senhor, mas é pela emoção. Ei, meu filho, antes de você prometer qualquer coisa a Ele, primeiro você tem que saber aonde você está edificando a tua casa. Se é na rocha, tu vai ser sustentado quando vier o vento, quando vier a tempestade. Mas se tu agir pelo emocionalismo, por aquele momento do calor, e tu disser: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, Deus vai te provar. Porque todos aqueles que Jesus chamou, oh glória, Jesus estava provando para serem aprovados. Está doendo, jovem, mas Jesus está te provando
Jesus leva com ele. E Jesus vai levar estes discípulos. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus vai alertar a Pedro, dizendo acerca daquilo que o diabo quer fazer na sua vida. Jesus diz para Pedro: Pedro, Satanás pediu para se andar sobre a tua vida e te temerá como trigo, mas eu roguei ao Pai pela tua vida. Escute isso aqui: o diabo todos os dias quer se andar na tua vida, mas há um sumo sacerdote, meu filho, que está à direita do Pai, intercedendo, é para calar a mala séria pela minha vida e pela sua. Pedro era um homem cheio de fé, que certa vez Jesus chama-os para ir a Cesareia de Filipe. E quando Jesus chega naquele lugar, Jesus pergunta: o que os homens dizem a respeito de mim? Alguém diz que tu és João Batista, que tu és o Elias. Outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és um dos profetas. Escute, esse é o maior título a qual alguém poderia dar a Jesus, porque eles estavam vendo Jesus na forma o quê? Horizontal. Mas Pedro começa a olhar Jesus, não é na horizontal, meu filho, é na vertical. Aí Pedro abre a boca, na hora que Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: não foi carne, não foi sangue, mas foi o meu Pai que te revelou. É esse nível de intimidade que Deus está procurando no meio de vocês, jovens. Um jovem que subiu aqui nos antecedeu, ele disse: jovem, com vocês está uma força. Ei, não é a força do teu braço, é a perseverança em fazer a vontade de Deus. Porque jovem, se ele não estiver com a mente renovada na palavra, jovem, ele vai fazer tudo aquilo que der vontade. Ou seja, jovem tem força, tem vigor, mas jovem não tem nem experiência e nem amadurecimento. Lembra de Salomão, a qual era filho de Davi. E nós sabemos que Salomão foi instruído pelo seu pai. Salomão, quando chega a uma idade, Salomão se desvia. Mas escute isso aqui: as palavras foram ditas pelo seu pai: Salomão, ser homem. E o ser homem aqui é ter responsabilidade. Ei, você carrega uma das maiores responsabilidades. Não é o teu nome, é o nome de Jesus na tua vida. De Salomão nasce Roboão. E escute isso aqui: Roboão, em vez dele ouvir o conselho dos mais anciãos, ele vai ouvir conselho de mais jovens. E quando ele ouve o conselho de mais jovens, Deus executa a sua vontade. Escute: divide o reino. A vontade de Deus não era dividir o reino, mas por causa da imaturidade de Roboão, Deus divide o reino. Então entenda uma coisa: o que Pedro está escrevendo aqui é sabedoria do céu para instruir aquele povo, dizendo: está sendo perseguido, tá, mas persevera na vontade de Deus, permaneça na palavra de Deus. A igreja está sendo perseguida aqui,
Nero está queimando o cristão vivo. Escute, nenhum de nós estamos passando por essas perseguições, porque a perseguição que a igreja brasileira está passando, ela é ideológica. Aqui nós temos liberdade de carregar uma Bíblia. Aqui tu tem liberdade de abrir a boca e falar de Jesus. Mas tem muita gente que anda como 007. Ninguém sabe que ele é crente. Porque tem muitos jovens que querem ser aceitos em meio a grupinhos. Mas eu acredito que aqui não tem não. Aqui tem jovem que quer andar em santidade. Aqui tem jovem que quer fazer a vontade de Deus. É por isso que você passa luta, você passa prova. E às vezes você pensa, não é para mim, eu vou voltar. Ei, meu filho, persevera. Porque isto na tua vida é uma fase, mas é uma fase que Deus está promovendo em você algo que Ele vai usar lá na frente. Tem experiências com o Senhor, porque jovem é o vigor da igreja. São vocês, escute, que vão ser o sucessor destes homens aqui. Pastor Daniel, ele já está só aguardando Jesus chamar, porque já trabalhou muito na obra. Escute, não que o Senhor vai levar ele agora, não é isso, mas ele sabe o tempo que ele gastou e foi gasto na obra de Deus, para que ela viesse estar da forma que está, orando, pagando preço. E se você está aqui, é o Senhor te levantando por causa das orações de homens de Deus como ele. Então Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você: não desista, continue perseverando, porque mais que o mundo te persiga, por mais que o mundo sobe na tua fé, há um Deus que está com as mãos estendidas dizendo: eles podem até zombar, mas quem é luz no mundo é você. Eles podem até zombar, mas quem é o sal da terra é você. Eles podem até dizer que o que eles estão vivendo lá fora é o melhor, porque o que eles querem, eles têm. O que eles querem investir, eles vestem. Mas escute isso aqui: eles não vão poder naquele grande dia, quando a trombeta soar, entrar no céu de glória. Mas você, pelo fato de você não fazer o que você quer, mas aquilo que Deus ele manda, ele ordena. Escute, quando tocar a trombeta, lá pra cá é fácil. Tu vai se encontrar com o Rei da Glória. Quando nós olhamos para o que aconteceu no Rio de Janeiro, muita gente olhando aqueles corpos. Escute, eu não defendo partido, eu defendo ideologias. E todo crente entende que a ideologia é aquilo que é concernente aos princípios da palavra. Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, tudo aquilo que é contra os princípios do Senhor, é tudo espírito do anticristo. E quem ama muito tem inimizade com Deus. Então escute, a igreja precisa se posicionar. Choramos, sim, mas pelas mães que não choraram, que aconselharam seus filhos, porque ali não tinha nenhum inocente. Decidiram o caminho a prosseguir. Por quê? Porque o diabo ofereceu o quê? Fortuna. O diabo ofereceu o quê? Fama. O diabo ofereceu o quê? Glória. Aí o espírito do engano, a serviço do inferno, cegou o entendimento. Era um filho de crente, era até da igreja, mas o diabo veio oferecer
invadiu aí, ouvindo a palavra, é Deus te dando outra oportunidade, dizendo: fica firme, fica firme, fica firme, ande em santidade, ande em obediência, porque Deus te escolheu nesta noite para você ouvir esta palavra. Então veja que o ano é 68 e 69 depois de Cristo. Nero é imperador. E escute, a igreja está crescendo. A igreja, o poder de Deus está se manifestando. E aí os imperadores queriam ser chamados como deuses. Mas enquanto eles queriam ser adorados, porque os romanos tinham isso, a questão do orgulho, eles se sentiam deuses, eles se sentiam homens que tinham muito poder, mas a igreja, ela nunca se prostrou diante dos deuses da terra. Escute, Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor dá uma ordem: quando tocar os instrumentos, vocês vão se prostrar diante da estátua. Escute, quando tocou os instrumentos, todos se prostraram, mas os fiéis permaneceram de pé, permaneceram de pé. Porque quem anda em santidade incomoda quem anda nas trevas. Porque o Espírito Santo que está em você incomoda os demônios que estão nele. Escute, a igreja não pertence à terra, ela está no mundo, mas não faz parte do mundo. A igreja é do céu, a igreja é do céu, a igreja é do céu. E você, jovem, tem o dever e a responsabilidade de andar em santidade. Não cochile entre dois pensamentos. Porque se você achar que você esconder do pastor, que você esconder da mamãe, do papai, o que você faz fora dos olhos dele, há um Deus que os olhos dele são como chamas de fogo. Ele não dorme, ele não descansa, ele é o Senhor e ele tem contemplado todas as tuas atitudes. Então não se deixe enganar, não se deixe ser influenciado pelo mundo. Porque a carta qual Pedro escreve à igreja que está peregrina, porque ele chama de estrangeiro. E quando ele chama de estrangeiro, é a mesma palavra que é dada a Abraão. Abraão peregrinou sobre a terra. Escute, Deus fez uma promessa a Abraão, mas no corpo físico, Abraão, ele não desfrutou desta promessa. Por quê? Porque Abraão não olhava para a terra, Abraão olhava para o céu. O autor aos Hebreus vai dizer que Abraão mortificou a carne. Ei, sabe o que é mortificar a carne? É o que Paulo vai dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ei, jovem, crucifica essa carne. E como é que crucifica ela? Santidade. A minha esposa, ela nos antecedeu falando do Salmo 119. Como é que o jovem irá purificar o seu caminho? Ali é uma pergunta e a resposta vem: observando, guardando a palavra do Senhor. Jovem, o que te sustenta não é louvor, o que te sustenta é a palavra. Se a palavra não estiver no teu coração, não é o louvor que vai te sustentar diante do pecado, diante da tentação. Lembra quando Jesus, ele saiu das águas, quando João o batiza, o texto vai dizer que foi o próprio Espírito Santo que pega Jesus e leva para o deserto. Jesus está no deserto, pastor Daniel.
ouvido, Ele sabe o que a boca está falando, Ele sabe, porque Ele olha para o teu corpo. Escute, Jesus certa vez repreendeu Pedro, porque Pedro foi chamar Jesus dizendo: não, Jesus, tu não vais subir para Jerusalém, não. Jesus olha dentro de Pedro, mas o que estava usando Pedro era Satanás. Aí Jesus diz: para trás de mim, diabo, porque tu conheces as coisas dos homens, mas as coisas de Deus, glória. Quem anda em santidade resiste ao diabo. Quem anda em obediência, o diabo não toca. Ele pode até fazer barulho, mas quem anda na presença de Deus, ele pode vir por um caminho, mas por sete ele vai ter que correr. Então não venha com essa historinha pra cá: ah, pastor, eu não tenho força, caí de novo. Ei, o pra ti não é mais arrependimento, não. Pra ti é tu tomar vergonha na cara e decidir andar no centro da vontade de Deus. Porque tem coisa que não é espiritual, mas não é carne. Parece aquele crente, galinha da bola. Tá fraco. Nunca permanece firme e cai sempre no mesmo pecado. Mas quando você toma uma decisão dizendo: aqui não, diabo, porque agora eu decidi no meu coração servir ao Senhor. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia, ela não contaminou e nem influenciou Daniel. Daniel aceitou no seu coração servir a Deus, andar em santidade. Então quando você decidir, porque tem uns aqui que ainda não decidiram, e a palavra não fala com ventilador, a palavra de Deus fala com vidas. E tem uns que precisam decidir, porque não é se apresentar em festa, é como é a sua vida no cotidiano, é como é a sua vida no dia a dia. Quando se chama para reunir, para andar em santidade, oração, para andar e ouvir a palavra de Deus e culto doutrina, está na igreja congregando, muitos estão vindo só no domingo. Ainda tem desculpa. Escute, a prioridade na sua vida vai direcionar a você o caminho que você escolheu. E o jovem, escute, ele tem vigor, ele tem força. E o diabo sabe disso. Só que João vai dizer para os jovens: vós vencestes o maligno. Como? A palavra está em vós. Os jovens são as flechas das aljavas, aonde os pastores instruem para lançar contra o adversário. É pastor pastoreando, é pastor ensinando, mas quem vai guerrear é você lá fora, na escola, na faculdade, na feira, na vizinhança. É você que vai estar com a espada. Enquanto o pastor, como Moisés, está com a vara, tu é como Josué embaixo com a espada. A vara está em cima, você está recebendo oração, você está recebendo palavra. E quando a vara está em pé, a doutrina, a oração, a verdade com Deus, tu vai vencer o pecado, tu vai vencer a prova, tu vai vencer a tentação, porque a espada do Senhor está na tua mão. Então veja que Pedro, ele escreve essa carta aos estrangeiros, aos peregrinos, mas também ele fala dos dispersos, aqueles a qual não estão em Jerusalém, a qual é a comunidade aonde se reunia para adorar o Senhor. E é bem verdade que nós sabemos que não é mais no templo.
Jerusalém era o centro da adoração para os judeus. E veja que a carta a qual Pedro escreve, ela não é só para judeu. Porque se você pegar a epígrafe do começo da carta, você vai ver que esta carta ela é universal. Porque aqui ele vai falar aos dispersos de onde? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E todos estes aqui eram gregos, gentios, que foram alcançados pelo Senhor lá naquele dia, em Atos capítulo número 2, aonde Pedro, cheio da autoridade do Espírito Santo, pregou, e 3.000 almas foram alcançados pela palavra de poder da boca de Pedro. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que muitos têm paciência para sentar e ver 1 hora de Netflix. Tem paciência de sentar e maratonar uma série. Mas não tem a capacidade, nem a força de vontade de tirar 1 hora para ler a Bíblia. Mas quando chega num culto como esse, que é avivamento, não vai ter isso. Vai não. Porque Deus não habita aonde há sujeira. Deus não habita aonde já está cheio de si, cheio de séries, cheios de coisas a qual precisariam ser arrancadas para ele descer, para ele batizar. Porque não é só você aqui na frente ficar igual um papagaio, glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Não vai ser batizado não, filho. Vai não. Porque não sei quem foi que te ensinou que é só tu dar glória. Se a tua vida não tiver uma constância de você se limpar, o Espírito Santo de Deus não desce. Eu te provo na Bíblia. O Senhor fez uma promessa, e a promessa que ele fez da descida do Espírito Santo foi: fiquei em Jerusalém até que do alto você já revestido. Eles passaram 40 dias orando, na oração deles em unidade de fé. Senhor, manda a provisão, manda a promessa, manda a promessa, manda a promessa, se santificando. Não é quando faz campanha aqui, vamos fazer uma campanha para os irmãos ser batizados com o Espírito Santo. Aí faz aí 2 semanas. Mas quando tu sai daqui, tu não pega a Bíblia. Quando tu sai daqui, tu não faz um jejum. Quando tu sai daqui, tu não lê a palavra. Tu vai se encher de quê? De sério. Tu vai pro celular. Quando tu sai daqui, a primeira coisa que tu pega é o celular. Tem gente que esquece Bíblia, mas celular não esquece. E se esquecer e tiver fechado, ela liga pro obreiro e diz: meu celular. Agora a Bíblia, depois eu pego. É a realidade. Eu não vim aqui para pregar para você pular, não. Eu vim aqui para trazer uma realidade. Aviva a tua obra, Senhor. Que seja do Espírito. Volte aos princípios. Volte à palavra. Quer ter visão? Palavra. Quer ter revelação? Palavra. Não é essa molecagem de hoje aí que está vendo, não. Que esses... o profeta mesmo. Qual é o interesse de você vir para um culto e ele revelar o CPF, ele revelar a conta do teu banco? Profeta chamado por Deus, ele não revela a conta, ele revela pecado. Profeta de Deus, ele não te afasta da presença do Senhor, ele te atrai. E como que atrai a presença? É você abandonando o teu pecado, é você se arrependendo dele. Porque tem gente, irmão, que deixou de crer no poder de Deus. Aí tem gente que acha que o pregador
fala que nós somos servos, ele está dizendo: eu sou o teu Senhor. Só que também ele rasga o verbo, porque Jesus, diante de muitos pregadores por aí, covarde, que numa igreja lotada como essa não prega justiça, não prega redenção, não prega cruz. Tem muitos como ver uma igreja lotada dessa, nós vamos fazer diferente. Eu estou sentindo um negócio diferente. Vamos agora, olha aí o anjo, olha a bandeja. Aí um monte de crente que não tem Bíblia começa a se arrepiar, mas não se arrepia com a palavra. Chora quando vê uma série, porque o Nikito beijou a Nikita. Eu te amo. Mas não chora quando se fala da cruz. Alabacandarei, Ricabaçagandagai. Não chora pela miséria a qual Jesus morreu por ela, porque se nós estamos aqui, a glória é dele, o poder é dele. Você está vestidinho aí, você está alimentado aí, a glória é dele. E ele quer chamar essa juventude a santificação. E sabe o que é a santificação? Se você não sabe, eu vou te explicar. Santidade, ação, santificação. O que é isso, pastor? Justificação. Eu não precisei fazer nada, ele se justificou em mim. A justiça dele operou em mim. Ele rasgou a promissória do pecado e disse: o meu sangue vos lavou. Mas sabe o que é santificação? Não é tu achar que Deus é obrigado a fazer por você, não, porque ele já fez. Santificação é o Espírito Santo no teu espírito trabalhando. Lembra da mulher samaritana? Jesus primeiro fala da justificação. Ele fala do Messias. Aí quando ela diz: Senhor, nós sabemos que quando o Messias vier, nós o veremos e nós o adoraremos. Aí Jesus diz: mulher, sou eu que falo contigo, e a hora é agora. Em que, Pai, santificação. Em que, Pai, santificação. Procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. É o teu espírito adorando ele em espírito, meu filho. Então você tem que limpar, deixar o espírito entrar. Não é achar que Deus vai fazer porque você é filho de pastor, é filho de pastora. Porque filho de crente não é crente, não. Filho de pastor não é neto de Deus, não. Viu? Ah, porque mamãe está orando por minhas portas vão se abrir. Não faça a tua porta para tu ver. Porque quando Jesus voltar, mamãe sobe e tu fica. Porque a salvação, ela é individual. É você buscando a vontade de Deus para a tua vida. E eu vim com uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Já estou finalizando. Então o teor da carta é esse. E olha o que Pedro vai dizer. Isso aqui é na introdução, para depois ele entrar no assunto. Aí ele fala no versículo 2: eleito segundo a presciência de Deus. Presta atenção. Na sua presciência. O que é presciência? Conhecer antecipadamente. Porque só ele tem este poder. Então na sua presciência, você lá, meu filho, lá no ventre de mamãe, ainda era informe. Parecia um embriãozinho, uma rã. Já viu rã? O anfíbio era duro. Só cabeça e olho. Jesus já te conhecia. E na presciência dele, ele te escolheu. Agora presta atenção nisso aqui.
Não é que na presciência dele, ele te elegeu, que você vai deixar de fazer a vontade dele. Não, ele já me escolheu. Não entre nessa linha calvinista que estão aí embaraçando a cabeça de muita gente. Eu creio que essa igreja aqui é pentecostal. Deixa eu ver os pentecostais aqui. Escute! Não vá nessa linha de uma vez salvo, sempre salvo. Não entre nessa linha gnóstica, que o corpo é mau e o espírito é bom. Então Jesus só tem o coração, ele não é açougueiro. É espiritual no corpo. Porque quando a trombeta soar, aquilo que é corruptível vai se converter na incorruptibilidade. Por quê? Porque o que santifica não é o que vem de fora. O que santifica é o que sai de dentro. É a presença, a presença, a presença. Então escute isso aqui. Quando ele fala da presciência de Deus Pai, aí tem uma vírgula, aí ele fala em santificação. Está escrito aí. Quer que trouxe Bíblia de papel? Levanta a mão aí. Está fechada a porteira, filho. Está fechada a porteira. Deitado aí. Palavra de escute. Não sou pastor, não vou doutrinar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Bíblia na vida de crente, que é uma palavra aberta, meu filho. É sendo pregado e aqui comendo. Aí, olha, está escrito em santificação. Não é do Espírito Santo. Presta atenção. Quando nós fomos eleitos na sua presciência, o Espírito Santo em nós nos santificou. Para quê? Para que nós viemos obedecer a Deus. Só obedece a Deus quem anda no Espírito. Quando tu vê crente rebelde, torcendo o bico, fazendo confusão dentro da igreja, o Espírito Santo não está nele, está fora. Porque quem é ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Quando tu vê crente, quando ele é exortado, repreendido, que ele viu o bico, tu identifica crente carnal, é quando você está pregando e ele está nem falar. Olha para o relógio, uma inquietação. Não vou perder meu próprio relógio, é sábado, meu. O lanche vai fechar, eu quero lanchar. Mas enquanto a palavra está sendo pregada, ei, é o teu espírito que está sendo alimentado, sabe para quê? Para a tua carne não se inclinar para as coisas do mal. Então quando você estiver na casa de Deus e a palavra sendo pregada, meu filho, não te precipite em sair da presença do Senhor. Quando você ama a Deus e você está no culto e a presença dele está, sabe o que o salmista vai dizer? Senhor, como eu gostaria de andar e morar na tua casa todos os dias da minha vida. Eu prefiro estar na tua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. A casa do Senhor tem a sua presença. A casa do Senhor é lugar de adoração. Quando você vê alguém que não gosta de congregar, quando você vê alguém botando impedimento para vir na casa de Deus, escute, a presença não estava nele. Então não adianta nem forçar. Já viu o jumento quando empanca? O jumento viu o anjo, Balaão não. E o jumento o quê? Empacou olhando quem? O anjo, ele ficou lá e Balaão dando na cara do jumento. Quem não quer, não força. Eu não forço. Porque isso aqui não foi pago com ouro e nem com prata. Não foi com nada corruptível. Aqui foi o sangue do Cordeiro. Para mim ficar oferecendo. Não, vem com tudo. Um jovem já é bárbaro.
Vem para o culto. Por que não vem para o culto? Porque não quer. O coração já está em outra coisa. Você tem que orar, verdade? Ore para que Deus dê um escape. Mas ninguém vai receber aquilo que não tem vontade nem desejo de receber. Lembra dos que se levantaram contra Paulo? Alexandre. Na segunda carta, sabe o que Paulo diz? Eu entreguei ele a Satanás. Tem gente que olha isso aqui e se espanta. Preste atenção. Não é que Paulo era macumbeiro. Não é que Paulo era feiticeiro. O que Paulo está dizendo é: já que ele quer andar na carne, eu entreguei aquele que satisfaz a carne, Satanás, para que a alma dele não se perca no dia do juízo. Vai apanhar lá fora, mas vai lembrar de tudo que foi pregado. Continue brincando e fique em cima do muro. Domingo tu é crente, segunda só Deus sabe que tu fala no meio de rodinha de colégio. No domingo, oh aleluia, mas na segunda, jogando piadinha, conversando, falando aquilo que não deve. Capa de hipocrisia na casa de Deus não fica, porque a palavra desnuda, a palavra arranca, porque ela é a verdade. E quando ela é pregada, não é para o teu mal. O teu mal é o povo lá fora que vê o teu erro e diz: é isso mesmo, pegou com o teu marido. Qualquer coisa, tu vai lá no conselho tutelar e pede para ela que você não demora mais com os pais. Porque teu pai diz isso e aquilo, tu quer viver tua vida. Por causa do boy, por causa da roda. Sabe onde está o segredo de você prosperar? É obedecer pai, é honrar mãe. Então não venha para cá com essa historinha: ai, a minha amiga, a tua amiga é tua mãe, o teu amigo é o teu pai. Aí deixa de ouvir conselho de pastor para ouvir conselho de gente que não tem nada de Deus. Mas porque diz: não, ele tem não sei quantos seguidores. Aí vai entrar nos influencers. Aí é porque eu quero ter muito seguidor igual ele. Ele vai ficar em igreja, o pastor só fala do pecado. Não quer ir para o céu, mas agora não, eu muito jovem. Eu tenho que aproveitar minha vida. Vai nessa aí de aproveitar a tua vida. Porque quando Jesus voltar e tu tiver numa nação, não tem mais jeito de você pedir misericórdia. Porque quando ele voltar, é juízo. Então aproveita hoje. Porque Pedro está dizendo: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Você que precisa, escute, andar em santificação. Andar em santificação não é frequentar a igreja. Andar em santificação é você andar na presença do Senhor. Quem é você fora daqui? Quem é você quando ninguém está vendo? Eu não vim aqui para te acusar, não. Eu vim aqui para abrir teus olhos. Porque não adianta você viver uma vida de dubiedade. Aqui tu é crente, mas lá fora tu é mundano. Escute, tu ouve música secular. Quando toca musiquinha do funk, tu tá lá doidinha para se mexer. Imagine se o pastor chegasse e disse: deixa eu olhar o celular de vocês. Olha aqui, tira a senha. Deixa eu ver aqui os histórias. Estreitou. Deixa eu ver aqui os vídeos. Deixa eu ver aqui as conversas.
Ele te chama nesta noite para você renovar com Ele. Ele te chama nesta noite para Ele te fortalecer. Quem quer te ver na mão é o diabo, mas quem quer te levantar com poder e autoridade, para que outras vidas venham ser resgatadas na escola, para que outras vidas venham ser resgatadas na vizinhança, é o Espírito Santo de Deus na tua vida. Deus te chama nesta noite. Havia aqui à frente. Não é só para jovem não. Quem no coração também sentir, eu quero ser renovado, eu quero ser fortalecido, eu quero este Jesus, eu quero andar em novidade de vida. Eu já não sinto mais a presença como eu senti hoje. Eu quero essa presença. Ei, a presença está aqui não é por causa do pregador, porque a unção não está no pregador, a unção está na igreja. A unção está na igreja, e quem libera o poder é a palavra. Pode vir, já vem lá. Não fique me olhando com cara que não vem não. Se você sabe que Deus falou com você na palavra, eu quero, pastor, eu quero receber, eu quero ser renovado. Porque, irmão, triste é você saber como você está, e no culto como esse Deus está te dando a oportunidade de você ser renovado, mas você perdeu a oportunidade. Porque a palavra, ela foi pregada e a unção foi liberada sobre este lugar. Há mais alguém que canto que a faça replate. Jovens, não há ninguém. Vocês estão bacana, vocês estão legal. Revasso de canto que vácia, te atrai. Há mais alguém? É o Espírito que trabalhando, igreja. É o Espírito